Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de mais um distúrbio circulatório chamado de embolia, que a gente começou a falar na aula passada, né, sobre embolia, especificamente sobre a tromboembolia, que é quando um pedacinho do trombo ele solta, né, e fica livre na circulação sanguínea, mas hoje a gente vai dar um pouco mais de detalhes, vai falar de como acontecem as embolias e como elas são classificadas, tá certo? Bom, então a palavra embolia vem do grego, que significa tampão, rolha. Então, se a gente pensar nessa palavra tampão ou rolha, é alguma coisa que entope, né, que fecha alguma coisa. E é justamente isso. A embolia é um corpo estranho que está solto na circulação sanguínea, que vai chegar uma hora que ele vai funcionar como um tampão, vai funcionar como uma rolha para aquele vaso sanguíneo, impedindo a passagem do fluxo sanguíneo, tá? Então, por definição, embolia é a ocorrência de qualquer elemento estranho, chamado de êmbolo, à corrente circulatória, transportado por esta até eventualmente se deter em um vaso de menor calibre. Então, êmbolo é qualquer corpo estranho, pessoal. Qualquer coisa, a gente vai ver quais são. Qualquer coisa que tiver livre, que seja um corpo estranho no sangue, que circule no sangue, vai chegar uma hora que ele vai parar em algum vaso, né? Esse vaso é de menor calibre, porque ele parou porque não deu para passar por causa do calibre do vaso, que é menor do que o tamanho dele, certo? Então, isso é que é embolia. Qual que é o problema da embolia? Bom, tampou um vaso, a passagem de sangue é fechada naquele momento. Se esse vaso irriga o coração, infarto, né? Se esse vaso irriga o cérebro, você vai ter infarto cerebral. Se esse vaso irriga o pulmão, infarto pulmonar, e assim a gente vai ter, então, a morte súbita nesses três órgãos, mas a gente vai falar mais em detalhes. Classificação pode ser direta, cruzada ou retrógrada. Quando que ela é direta? No sentido do fluxo sanguíneo, normalmente arterial. Então, vocês estudaram lá na histologia, na fisiologia, que a artéria leva o sangue e a veia faz o retorno, não é assim? Então, tem sangue arterial sendo levado, oxigenado, e as veias fazendo a drenagem desse sangue pouco oxigenado para o pulmão. Então, na embolia direta, esse êmbolo, esse corpo estranho, ele está nas artérias seguindo o fluxo normal. Quando ele passa desse fluxo normal para a circulação venosa, né? Arterial, venosa, arterial, venosa. Então, quando ele passa da arterial para a venosa, a gente tem a chamada embolia cruzada. E a embolia retrógrada é quando ele está no sentido oposto ao sangue. Como isso é possível? Através, por exemplo, de larvas de parasita, né? O parasita está ali vivo e pode ser que ele migre sentido contrário e causa um processo obstrutivo sentido contrário, que é um pouco mais difícil de acontecer, mas é classificado como retrógrada. Os tipos de êmbolo, de que é feito esse êmbolo? O que pode ser o material desse êmbolo? Então, o primeiro, mais comum de todos, são os êmbolos sólidos. Algum objeto, algum corpo estranho que seja sólido, que tenha massa, né, e que percorre o vaso sanguíneo. Como, por exemplo, os trombos. Então, a gente estudou em trombose na aula passada, que esses trombos, eles podem soltar um pedaço e ir embora, e virar, então, um êmbolo. Isso é um pedaço de um trombo, é um coágulo de sangue, né? E ele vai seguindo a circulação sanguínea até parar num vaso de menor calibre. Outro êmbolo sólido são as larvas de parasitas, né? A gente vai ver a foto de alguns parasitas. Assim como ovos de parasita, alguns tumores, eles são friáveis, eles soltam pedaços, né? Então, algum tumor, todos os tumores são extremamente vascularizados. Então, pode ser que um pedaço desse tumor se solte, ganhe circulação sanguínea e funcione como êmbolo sólido. Placas bacterianas, que também se formam dentro do vaso, né? Podem servir, e entre outros. O outro comum são os líquidos, principalmente os líquidos de constituição lipídica, tá? Então, pode ser a própria gordura, que no caso aqui, no caso da gordura, né, entra mais como sólido, mas dependendo da constituição da gordura, né, ela pode entrar como líquido, e medicamentos oleosos, que a gente vai ver uma foto de quais são eles, tá? E por último, o gasoso,
que é a presença de ar dentro do sangue. Quando a gente vai aplicar uma injeção, a gente vê se tem bolha, dá uns tapinhos, uns petelecos, para poder a bolha sair, para não injetar ar. Dependendo do tamanho do animal, você pode até matar o animal com a presença de ar nas injeções e nos soros para fluidoterapia, certo? Então, aqui são alguns exemplos: trombos sólidos, êmbolos sólidos, os trombos, que são formados no interior do vaso, como a gente estudou na passada. A pressão aqui aumenta, porque a passagem foi obliterada, foi obstruída, e eu tenho aqui um pedacinho desse trombo se soltando, formando um corpo estranho solto no sangue, denominado êmbolo. E aí, quando esse êmbolo parar, denomina a doença chamada embolia. Aqui é um dos vermes mais importantes que causam êmbolo, o verme do coração, chamado de Dirofilaria. Então, a Dirofilaria, olha o tamanho, quantidade, ele fica no coração direito. Do coração direito parte a artéria pulmonar que vai para o pulmão. Então, em altos casos de parasitose, esse parasita vivo, ele tende a ficar aqui no ventrículo direito e na artéria pulmonar. Porém, em alguns casos, a quantidade de parasita é tão grande, o fluxo arterial ali é tão grande, que esse parasita ele pode se soltar dessa região e ir embora em direção à artéria pulmonar, e o destino, então, é o pulmão. E aí causa uma embolia, a gente chama de embolia verminótica, né, pulmonar, obstruindo a passagem de sangue para o pulmão, e aí impede a troca gasosa, o animal tem uma dor no pulmão gigantesca, ele tem uma deficiência respiratória, uma insuficiência respiratória muito grande, devido à obstrução, né, do fluxo sanguíneo nessa região, e ele acaba podendo morrer, dependendo do vaso que foi obstruído, dependendo do tamanho do verme. Mas Dirofilaria é muito grande, né? Então geralmente obstrui artérias grandes. Aqui, medicamentos oleosos. Geralmente, pessoal, todos os medicamentos oleosos, eles são indicados para administração intramuscular, tá? Vocês podem perceber isso. Todo medicamento oleoso, ele tem que ser por via intramuscular. E aí, o que a gente aprende lá na clínica, nos estágios, na farmaco? Eu acho que fala sobre isso. Quando você vai aplicar um medicamento oleoso intramuscular, ou qualquer injeção intramuscular, mas principalmente os oleosos, a gente tem que puxar o êmbolo da seringa para trás, né, para ver se pegou artéria, se pegou algum vaso calibroso. Se você for dar esse tipo de medicamento no músculo e você for não puxar o êmbolo para trás, e se você pegou um vaso, quando você aplicar esse medicamento e esse medicamento for endovenoso, ele vai formar gotículas, né, de gordura, porque ele é oleoso, como, por exemplo, os hormônios e os antibióticos injetáveis. Eles são oleosos, né, são difíceis até de aplicar. Quando você vai aplicar, você vê que tem uma certa resistência por causa da viscosidade. E se você pegar um vaso, né, e você não fizer o teste de puxar o êmbolo para trás na hora de aplicar, você pode estar aplicando endovenoso. Se você aplicar endovenoso esse medicamento, dependendo da quantidade de medicamento e dependendo também do tamanho do animal, você mata o animal na mesma hora. Porque essa gordura, a gente estudou, né, lá na bioquímica, e a gente sabe disso, que o óleo não se mistura com a água. Um é polar e o outro é apolar, não é assim? Então, esse medicamento oleoso, ele vai formar as micelas, que são aquelas bolhas. Sabe quando você está cozinhando um macarrão, você joga o óleo na panela com a água, forma aquelas bolhas, chamadas de micelas. Aquelas bolhas vão formar no sangue, porque o sangue é aquoso, né? E essas bolhas vão começar a entupir os vasos sanguíneos. Se esse vaso é do coração, parada cardíaca. Se esse vaso é do pulmão, parada respiratória. Se esse vaso é do cérebro, morte cerebral, tá? Então, sempre o animal vai morrer? Não, depende da quantidade de medicamento e depende do tamanho do animal. Uma vaca, por exemplo, é muito mais difícil você matar por embolia gordurosa. Agora, um pincher, um gato, é muito mais fácil, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, aqui é a penicilina. A penicilina, né, aqui é o Agrovet, que é um medicamento extremamente utilizado na medicina veterinária. E aqui ele é penicilina,
Então, todas as penicilinas são oleosas, por isso que dói, né? Na hora de você aplicar, gera muita dor porque ele é oleoso. E aqui, todos os hormônios. Aqui, um hormônio que é o SCP, que é o ciprionato de estradiol, ele serve para sincronização de cio, para tratar a piometra, né? Para quebrar corpo lúteo, essas coisas todas que vocês vão ver lá na reprodução. Esse medicamento é extremamente oleoso. Quando você puxa a seringa ela tem dificuldade para puxar por conta da viscosidade, tá? Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. E aí tem algumas pessoas que são, né, esquecidas ou que não aprenderam isso e que às vezes, por erro médico, aplicam esses medicamentos na veia, certo? E aí é pior ainda, porque você vai ter uma gordura dentro da veia, podendo formar então uma embolia do tipo oleosa ou gordurosa, tá certo? A embolia gasosa é como está explicando, como está mostrando esse desenho aqui, ó. Nós temos aqui um vaso sanguíneo e nós temos uma bolha de ar. A bolha de ar, ela funciona muito parecido com a gordura, tá? Ela vai causar obstrução do mesmo jeito, né? E causou obstrução, bloqueia a passagem de sangue. E aí vai causar infarto agudo, que pode ser do coração, pode ser do pulmão, né? E assim vai, ok? Então, as duas formas de injetar ar no animal é por injeções e principalmente pela fluidoterapia. Vou contar uma história para vocês bem curtinha. Quando eu era estagiária lá no Rio de Janeiro, apareceu lá um pincher que estava desidratado, vomitando com diarreia. Aí o veterinário lá falou para o outro estagiário que estava formando, monta um equipo com soro para mim, que eu vou pegar o material para coletar a amostra de sangue, enquanto isso você monta o equipo aí para mim, que eu já volto. Aí ele foi, montou o equipo, só que ele esqueceu de tirar o ar do equipo. O equipo, para quem não sabe, é aquele instrumento que fica entre o soro e a veia do animal, né? Ou entre o soro e o catéter, melhor. Esse equipo, ele tem 20 ml de ar dentro dele, né? Quando você vai fazer fluidoterapia no animal, você tem que passar o soro que está presente no frasco, você tem que passar esse soro todinho pelo equipo, com o objetivo de tirar os 20 ml de ar, como aqui na foto está muito ruim, mas não sei se dá para ver, mas tem uma bolhona de ar aqui, tá vendo? Ó, uma bolha de ar aqui dentro, tá? Essa bolha de ar, pessoal, ela pode matar o animal por embolia gasosa, dependendo do tamanho da bolha e dependendo do tamanho do animal. Nesse caso que eu estou contando, era um pincher. O estagiário, ele esqueceu de passar o soro todinho, tirando o ar todinho do equipo. O veterinário, na pressa, né, de colocar o animal no soro, ligou, colocou o catéter, pegou a veia do animal, pegou o equipo, né, colocou lá e abriu o soro todo para o soro correr. Quando o soro correu, os 20 ml de ar foi sendo injetado na veia do animal. O animal teve uma parada cardíaca na mesma hora, certo? Eita, Gi, isso é sério, isso é muito sério, isso é muito grave. Provavelmente, se você pegar essa quantidade de ar e você injetar, né, na veia de uma vaca, de um cavalo de 500 quilos, provavelmente não vai matar, mas pode ter algumas sequelas, né? Mas para animais pequenos, e principalmente para gato, né, que tem 2 quilos, 3 quilos, isso é muito perigoso. Tá? Então, por isso que quando a gente vai administrar qualquer medicamento na veia, como a seringa, a gente olha a seringa, vê se tem bolha, dá uns peteleco, né? E tenta tirar o máximo que você conseguir das bolhas, principalmente para animais pequenos, tá certo? Consequência dos êmbolos. Geralmente ele leva a obstrução, né? E vai obstruir o quê? Vai obstruir aquele vaso que for de menor calibre pelo seu tamanho. Então aqui é um esquema mostrando uma trombose na perna, né? De uma pessoa, e aí soltou um pedacinho do trombo, ele foi andando, passou pelo coração e foi para o pulmão. Chegou no pulmão, obstruiu 50% do pulmão, né? Então a obstrução vai causar ela é súbita sempre, tá? O êmbolo está solto, de repente ele obstrui. Então é uma doença aguda. Não é uma doença, o animal estava ruinzinho, foi piorando. Não. O animal estava bem, de repente ele passou mal. Então isso
esse histórico, né, essa anamnese, o que o tutor conta, que foi uma doença repentina, o animal estava bem, de repente, isso tudo tem muita ligação com a embolia, tá? Depende do calibre do vaso e do tamanho do êmbolo, isso eu já disse. Se for uma obstrução parcial, a gente vai ter isquemia, isso nós já estudamos nas aulas passadas. E se for uma obstrução total de sangue, o tecido vai morrer. Nós também já estudamos isso, foi até questão do nosso fórum, né? Bom, então, se eu tenho um processo obstrutivo aqui, nessa foto eu estou mostrando um trombo, mas vamos supor que seja um êmbolo, tá? O que eu quero dizer é o processo obstrutivo, que é igual, né? Tanto para o trombo quanto para o êmbolo, sendo que o êmbolo, geralmente, ele é mais radical. O trombo, eu tenho antes do trombo, eu vou ter distúrbio circulatório, e depois do trombo eu vou ter outro distúrbio circulatório. A porção que está antes do trombo, vamos supor que o fluxo sanguíneo esteja correndo daqui para lá, certo? Daqui para lá. A parte localizada antes do trombo é chamada de montante, tá? É igual rio, a montante do rio. A parte localizada depois do trombo é chamada de jusante, tá bom? Montante antes, jusante depois. Então, se eu tenho um êmbolo aqui ou um trombo aqui, quais são as alterações circulatórias que eu vou ter? A montante e a jusante do meu trombo ou do meu êmbolo. Então, a montante, se esse trombo está obstruindo a passagem, eu vou ter um acúmulo de sangue aqui. Então, eu vou ter mais sangue. Como é que chama mais sangue? Hiperemia. Nesse caso aqui, né, congestão. Vai dilatar o vaso. Dilatando o vaso, eu posso ter um aneurisma. O que é o aneurisma? Não é a dilatação excessiva do vaso? Então, eu posso ter um aneurisma. Com a dilatação excessiva, a parede fica mais fina, torna-se mais permeável e eu tenho extravasamento de líquidos originando edema. Tá? Por isso que essa perna aqui está desse tamanho. Por quê? Né? Isso é clássico de trombo. Uma dor na perna que é repentina e depois dessa dor, começou a ficar inchada. Isso é clássico de trombo. Né? Por quê? Porque é periferia, isso acontece nos animais também, porque é periferia. O sangue está lutando contra a gravidade, então o fluxo sanguíneo ali é mais difícil, né? E a perna inchada, de repente, é porque teve edema. Por que teve edema? Porque o sangue aqui está congestionado, acumulado, dilatou o vaso sanguíneo, deixou a parede mais fina, com isso, aumentou a permeabilidade, extravasou o líquido, e eu tenho, então, um inchaço que nada mais é do que o extravasamento do líquido. Certo? Beleza. O que acontece a jusante, então? Após essa obstrução, a passagem de sangue aqui foi dificultada ou anulada. Então, eu vou ter diminuição do fluxo sanguíneo, que é a chamada isquemia. Vai ter hipóxia, que é a diminuição do oxigênio, por causa da diminuição do fluxo. E se essa obstrução for total, infarto, que é a necrose isquêmica. O sangue não está passando, se o sangue não está passando, o tecido morre por falta de sangue, que nada mais é do que o infarto. Ok, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima.